Hoje. Essa aula é sobre os advérbio, e ela está baseada na gramática do Luiz Antônio Sacconi, gramática comunicativa da editora Nova Geração, e também na gramática da Leila Sarmento, gramática em textos, da editora Moderna. Basicamente, essa foi a minha bibliografia, além de, claro, dicionários, algumas coisas na internet, que eu pesquisei para poder usar o material aqui. Bom, vamos lá. Advérbio. Vamos ver esta frase aqui. Todos dormiram sossegadamente esta noite. Todos dormiram sossegadamente esta noite. Aí nós temos aqui a palavra sossegadamente, que está relacionada com o dormiram. Então, quando eu digo dormiram, dormiram como? De que forma? Sossegadamente. E dormiram quando? Esta noite. Então, eu tenho duas circunstâncias que estão ligadas ao dormiram, que é um verbo. Quando eu pergunto de que forma, como dormiram? Sossegadamente. Quando dormiram sossegadamente? Quando dormiram dessa forma? Esta noite. Então, esses dois elementos são circunstâncias de tempo e de modo, maneira, porque a pergunta já diz como é um modo, quando é um tempo, quando foi que se dormiu. E isso é o que a gente, então, são circunstâncias de modo e de tempo, advérbios que nós chamamos de advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra invariável que modifica um verbo, geralmente, por isso que ele se chama advérbio, porque ele está junto com um verbo. Ad significa junto. Lembra da palavra adjunto? Então, a palavra é invariável. O que significa invariável? Que não varia. O que é que não varia? Que não vai para o plural, que não tem feminino, não tem masculino, tá? Que modifica um verbo, mas também pode modificar um adjetivo, um outro advérbio ou uma frase inteira, expressando a circunstância da ação verbal, expressando algum tipo de circunstância. No caso que eu apresentei aqui para vocês, eram circunstâncias de modo e de tempo, né? Uma de modo, outra de tempo. O que é uma locução adverbial? Porque a gramática não se contenta com as coisas simples, né? A gente tem o advérbio e tem que fazer um pouquinho mais difícil, a locução adverbial. Locução adverbial é quando você tem duas palavras que significam uma só. Duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Então, são duas palavrinhas. Por exemplo, se eu disser com frequência, é o mesmo que frequentemente. Então, vou ao mercado com frequência. Eu vou com frequência. Vou sempre ao mercado, vou com frequência, vou frequentemente. Então, com frequência é uma locução adverbial equivalente a frequentemente. Bom. Aqui nós temos nossos famosos balõezinhos e setinhas, circunstâncias. Nós podemos ter circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Claro, se eu estou falando que eu posso ter circunstâncias de todas essas espécies, quer dizer que eu tenho advérbios de todas estas espécies. Já deu para sacar, né? Que eu quis dizer advérbios no lugar de circunstâncias, advérbios. Bem, aí vamos colocar alguns exemplos de cada um, de tempo, de modo, de lugar e de intensidade. Então, quais seriam, assim, são alguns exemplos, não vamos esgotar, tá? De tempo, ainda, cedo, hoje, agora, já, sempre, à noite, de vez em quando, atualmente. Então, o que eu quero, todas essas expressões são advérbios ou locuções adverbiais, que expressam estas primariamente tempo. Então, responder a pergunta quando. Por exemplo, fui ao mercado. Quando? Hoje, hoje cedo. Então, já tenho dois advérbios, né? Ainda não fui ao mercado. Ainda não fui. Ainda um advérbio e o não, juntando-se com o não, dá a ideia de negação, tá?
Então, esses são alguns exemplos. Atualmente, vivemos uma pandemia de coronavírus. Quando? Atualmente. E sempre lembrando que, na maioria das vezes, o advérbio se liga a um verbo. Né? Anteriormente eu disse que ele pode modificar um adjetivo, né, ou outro advérbio, mas geralmente ele modifica um verbo, na maioria das vezes, por isso que ele tem esse nome de advérbio. Bom, vejamos agora alguns exemplos de advérbios de modo. Assim, melhor, devagar, rapidamente, de cor, frente a frente. Aí, se eu perguntar, encontrei com o professor, fiz uma prova frente a frente. Frente a frente, de que modo? Fiz a prova rapidamente, de que modo eu fiz a prova? Fiz a prova devagar, de que modo? Então, é só você pensar, fiz a prova, fiz devagar. Outra vez, essa palavra, esse advérbio se liga ao verbo, né? Imprimindo uma ideia de modo, dando a ideia de modo. Lugar, perto, dentro, em cima, à esquerda, aqui, são outros exemplos. Como eu disse, são alguns exemplos, tá? Porque eu não ia colocar aqui todos os advérbios existentes, né? Lugar, a gente pergunta onde? Então, moro, onde? Perto, perto da escola. Perceberam? Moro é um verbo, perto é uma circunstância de lugar. Então, o advérbio, de alguma maneira, ele completa, entre aspas, não é que ele seja necessário, mas ele acaba complementando a ideia que o verbo nos traz. Porque quando eu digo moro, todo mundo já entendeu, né, o que quer dizer. Agora, quando eu digo moro numa casa, moro perto, eu estou aumentando os significados, eu estou complementando a ideia do verbo, que já tinha uma ideia normal, que não precisaria de um complemento, mas aí eu estou colocando como se fossem as bolinhas da árvore de Natal, né? Eu posso montar a árvore de Natal, mas sem bolinhas vai ficar meio assim, meio nua, né? Advérbios de intensidade. Muito, meio, tão, quase, apenas, somente, mais, pouco. Dá para perceber que a intensidade, então faz muito calor, a intensidade do calor. Estou meio preocupada. Quão preocupada eu estou? Meio. Estou tão preocupada com as notas dos alunos. Quase não estou preocupada. Perceberam? Então é de intensidade. Tá? Existem outros, como eu já disse. Agora os que nos restaram: afirmação, negação e dúvida, talvez. Afirmação. Sim, certamente, sem dúvida. Ainda que certamente eu não acho que seja muita afirmação. Para mim, certamente, quando a pessoa fala certamente, não é que ela está tão afirmando assim, mas aí é uma opinião minha, né? Certamente, sem dúvida. Por exemplo, vamos fazer prova? Certamente, sem dúvida. Sem dúvida é bem mais certo do que o certamente, né? Negação. Alguns exemplos. Não, absolutamente. Tampouco. Tampouco é também não. Nem, de jeito nenhum. Professora, deixa eu entregar a redação na semana que vem. De jeito nenhum. Entregar, de jeito nenhum. Então, são advérbios de negação. Dúvida, talvez, acaso, possivelmente, provavelmente, tá? Provavelmente. Então, aqui eu repito, são alguns exemplos de advérbios. Agora temos uma tirinha para poder fazer uma aplicação. Eu era assim, eu era assim, eu era assim, e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. É a Mafaldinha, né? Isso foi escrito lá nos anos 60, 70, e ela diz: eu era assim, assim, pequenininha, pequena criança, já ouvia dizer que o país estava em crise. Eu já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Claro, nós temos aqui dois advérbios. O já, que indica o que será, gente? Já. Eu era assim, já ouvia, já, naquele tempo. Então, se você pensar, esse já poderia ser naquele tempo, né? Quando eu era assim, já. Então, é um advérbio de que será? Temos aqui o agora também é um advérbio. Então, como eu dizia, esse já, que outra vez ele se repete, né?
é de tempo, de tempo. Por quê? Quando eu digo quando eu era pequena, esse já poderia, eu era assim, quando era pequena, ouvia dizer, nesse momento, esse já ouvia, quer dizer, naquele tempo, né, naquele momento, não nesse, naquele momento. Então ele pode ser trocado por uma expressão que indica tempo, portanto, ele é tempo. E esse outro agora, quando eu continuo ouvindo, quando responde também a tempo, advérbio de tempo. Vamos para o próximo exemplo? Esse aqui é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é muito lindo. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Legal esse poema, né? Tô falando de uma cidadezinha pequena. O que que acontece numa cidadezinha pequena? Nada, né? Nada. É tudo parado, a vida é parada. E aí o que que ele está descrevendo aqui? Tudo um marasmo. Marasmo é aquela quando não acontece nada. Marasmo. Fazia muito tempo que eu não via essa palavra nem falava. Marasmo. Marasmo é quando tudo está assim, na santa paz de Deus, nada acontece. É a cidadezinha pequena, né? Aí ele está descrevendo casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. As janelas, claro que não olham, mas as pessoas que estão de trás das cortinas, nas janelas ou na frente das cortinas, elas é que olham. É uma imagem poética. Eita vida besta, meu Deus. Quer dizer, ai, né? Sem nenhuma graça essa vida. Bom, aqui nós temos um advérbio que se repete, se repete, se repete, se repete. Qual que é? Qual é o advérbio? É um advérbio que indica a circunstância de como que o homem vai, como é que o cachorro vai, como é que o burro vai e como é que as janelas vão. De que forma? Como? Se é como, qual é o advérbio? Devagar, 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 devagar. Então, é um advérbio de modo, porque o nome mesmo já diz. Como, de que modo, tá? É só vocês irem relacionando, não precisa nem memorizar, nem saber muito de cor. É só levar e analisando o sentido da língua. Tcharam! Os advérbios podem explicitar nossa visão de mundo, nossa opinião sobre o que falamos, nossas intenções comunicativas. Então, assim, o advérbio não é simplesmente um advérbio por si só. Ele está ali porque alguém o colocou ali, né? Ele é utilizado por uma pessoa, um enunciador. Enunciador é aquele que fala, que enuncia alguma coisa, que conta alguma coisa. E esse enunciador sempre tem uma opinião para expressar, mesmo que ele não queira ou intencionalmente explicitar essa opinião, ele sempre estará explicitando, porque por meio de tudo aquilo que nós falamos, nós estamos mostrando aos outros a nossa visão de mundo, se nós somos preconceituosos ou não, se nós somos tolerantes ou não. Então, existe sempre uma intenção nas nossas falas. Vamos ver alguns exemplos que aí vocês vão entender melhor. Eu peguei essa notícia aqui de hoje, dia 22 de junho de 2020. É uma notícia sobre política, porque né, tem duas coisas muito agora comentadas: o coronavírus e a política no Brasil. Os encontros de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e Alexandre de Moraes, que é um juiz, com empresários, que são empresários, juristas e políticos, têm sido mantidos em sigilo. Aí tirei um pedaço do texto. Mas o presidente Jair Bolsonaro foi informado de sua ocorrência e ele avaliou: o parlamentar e o ministro do STF estariam urdindo, desde o início do ano, um plano para o impeachment do chefe do executivo. Urdindo, assim, tramando. Urdir é quando você. Como é que se diz? Espera aí. Por exemplo, este tapete aqui foi urdido, tecido, tecendo, né? Costurando. Então, vou repetir aqui. Os encontros entre Rodrigo Maia e Alexandre de Moraes com empresários, juristas e políticos têm sido mantidos em sigilo. Aí ele diz assim: mas o presidente Jair Bolsonaro foi informado de sua ocorrência e avaliou
que o parlamentar e o ministro estão querendo fazer o impeachment. Não vou comentar a notícia, mas, por exemplo, eu tenho 2 espaços vazios aqui. Eu vou preencher esses 2 espaços com os advérbios que já estavam lá, eu os tirei, né? Aí eu quero advérbios e um pedacinho mais pequeno, não para tirar só o advérbio, que ia ficar meio estranho. Aí quero que vocês analisem, ó, mas o presidente Jair Bolsonaro foi informado da ocorrência e avaliou. Quando eu coloco o advérbio, olha só, mas o presidente Jair Bolsonaro já foi informado de sua ocorrência. Percebem como muda a circunstância? Quando eu digo, mas o presidente Jair Bolsonaro foi informado de sua ocorrência, dá a impressão de uma neutralidade. Mas quando eu coloco o já, aí a neutralidade não está mais presente. Parece que eu estou imprimindo aqui uma opinião. Olha, já foi, ele já sabe. É diferente dizer, ó, ele foi informado, ele já foi informado. Dá a impressão assim que alguém correu lá, um fofoqueiro correu lá e contou para ele. Percebe? E o outro pedaço, e ele avaliou. Tá neutro, né, teoricamente. E é exatamente assim que ele avaliou. Olha como ficou diferente. Era assim a notícia, tá? Eu só tirei para colocar de volta. E é exatamente assim que ele avaliou. Como ele avaliou? Percebe que aqui dá uma ênfase maior? Então, os advérbios não são simplesmente ali uma expressão de circunstância, de modo, de tempo. Eles também imprimem um juízo de valor, que é que eu quero dizer por trás do que eu estou dizendo, porque a gente sempre tem intenções ocultas com o que a gente fala, né? Vamos ver mais um exemplinho? Vocês terminaram a tarefa? Então, eu, professora, pergunto a vocês, meus alunos, vocês terminaram a tarefa? É uma frase inócua. O que é inócua? Que não faz mal a ninguém. Inócuo é que nem o veneno inócuo, é um veneno que não faz mal. Se é que existe veneno inócuo, né? Acho que eu falei besteira, veneno inócuo. Não, uma coisa inócua, não faz mal, nem bem, nem mal. Vocês terminaram a tarefa? Agora, olha só se eu escrevo, se eu digo, vocês já terminaram a tarefa? Estão percebendo como é diferente? Esse já é um advérbio. Quando vocês já terminaram? Já terminaram? Terminaram agora, né? Eu posso estar apressando vocês. Já terminaram a tarefa? Ou posso estar surpresa. Já terminaram a tarefa? E se eu escrevesse ou dissesse, vocês ainda não terminaram a tarefa? Percebem? Parece que eu estou cobrando vocês. Como assim? Ainda não terminaram a tarefa? Ou talvez não, mas perceberam como é diferente com o advérbio e sem o advérbio? Eu estou imprimindo uma intenção naquilo que eu estou falando, dada pelo advérbio. Vamos ver mais um exemplo? Salário e remuneração são termos equivalentes. Eu peguei lá no site de algum Jus Brasil, sei lá. Salário e remuneração são termos equivalentes. Assim, são, mas não são, na verdade, né? A gente às vezes usa como sinônimos, podem ser ou não. Remuneração é uma coisa mais ampla, é um conceito mais amplo que salário, tá? Agora vejam só, salário e remuneração são teoricamente termos equivalentes. Viram como mudou? Eu já não estou afirmando. Quando eu digo salário e remuneração são termos equivalentes, eu estou afirmando. Mas quando eu digo teoricamente, é como se eu estivesse me isentando. Quando a gente diz assim, olha, teoricamente, em princípio, isso quer dizer que eu estou me isentando. É assim, mas não é bem assim. Viram? Então, o advérbio imprime uma intenção no que eu estou falando. Estou cansada. Ah, então, até aqui eu tinha advérbios que estavam relacionados a verbos. Terminaram, já terminaram, ainda não terminaram, são teoricamente. Agora eu não tenho, eu tenho aqui cansada, estou cansada. Quando eu digo estou cansada, porque realmente estou cansada. Agora olha só se eu disser, estou cansada demais. Cansada demais. Esse demais está relacionado ao cansada. Então, é um advérbio que muda um adjetivo, tá? Cansada demais. Poderia ser demasiadamente cansada. Olha como é diferente. Perceberam? Então, ele muda, ele modifica. A intenção é outra. Colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Não podia deixar de terminar. Em espanhol, quando a gente conta um conto, conta uma história, a gente conta um cuento, a gente termina assim, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Espero que tenham entendido, revejam, façam os exercícios que tem nos livros de vocês e
Coloca um like aí, como é, acho que chama isso curtir, né? Que eu sempre me esqueço de pedir. Até a próxima aula.